Nossa próxima aula aqui da Constituição Federal, artigos 32 a 33, tá? Aula curtinha, vai falar só sobre Distrito Federal e territórios. Você já sabe a nossa metodologia, você vai pausar o vídeo, vai ler aí rapidinho os artigos 32 e 33, sem compromisso, tá? Depois a gente faz aqui as questões que a OAB já cobrou sobre esses artigos e voltamos aqui com a nossa leitura final, tá bom? Então vamos lá, né? Pausou o vídeo. Pronto, voltou agora. Vamos fazer as nossas questões. Vamos lá. O governador do Distrito Federal, ao tomar conhecimento de que existe jurisprudência pacífica do STF a respeito da competência do município para legislar sobre os requisitos de segurança das agências bancárias, solicita à Procuradoria-Geral do DF que se manifeste acerca da possibilidade de lei distrital tratar da matéria. Ótimo. Nossa historinha. O governador do DF, sabendo já existente aqui, ó, da jurisprudência do STF, pacífica, dizendo que a competência do município para legislar sobre os requisitos de segurança das agências bancárias, ponto. Então, já sabemos que o município é competente para legislar sobre a segurança das agências bancárias. Então, o governador vai e solicita à Procuradoria-Geral do Distrito Federal que se manifeste acerca da possibilidade de lei distrital também tratar dessa competência, ou seja, da competência municipal de legislar sobre segurança das agências bancárias. Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a questão. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com a Constituição Federal, gente, ou seja, é para ler a Constituição? Óbvio, óbvio, e é que a gente está fazendo, por isso que a gente vai passar, tá? Vamos lá, assinale a afirmativa correta. Item A. Haveria tal possibilidade, pois o Distrito Federal possui competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. E aí, na leitura, tranquila, sem compromisso, você leu isso aqui? Nos artigos 32 a 33? Leu, óbvio, tá? E aonde é que você leu aqui, ó? Artigo 32, parágrafo 1º, ó. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Não é Ctrl+C, Ctrl+V aqui, cara, a questão com a literalidade da lei é. Por isso que o nosso item certo é o item A. Tá certo? Não tem nem que demorar nessa questão, cara. É literalidade tranquila, tranquila da Constituição. Tá ok? Então, só mais uma vez, ó, haveria tal possibilidade, pois o Distrito Federal possui competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Pronto, maravilha. Ok? Então vamos lá, próximos itens, né? Provavelmente é só balela. Vamos lá, item B aqui, ó. Haveria tal possibilidade, pois a competência legislativa do Distrito Federal, como sede da União, abarca as competências legislativas da União, dos estados e dos municípios. E aí? Abarca União também, além dos estados e municípios? Não. Nossa literalidade aqui, ó, vou marcar, ó. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Tem União aqui? Não. Ó, União, não. Tá? Maravilha. Então, item B errado. Nosso próximo item aqui, ó. Item C. Não seria possível, pois o Distrito Federal tem competências taxativamente expressas, que não podem abarcar aquelas concedidas aos municípios. Mais uma vez, né? Encheu linguiça, totalmente contra o nosso parágrafo 1º do artigo 32. Tá? Então, entender aqui para finalizar, não seria possível, pois as competências legislativas do Distrito Federal seriam apenas aquelas reservadas aos Estados-membros da União. E aí, é só os Estados ou, como diz aqui o nosso parágrafo 1º, ó, Estados e municípios, tá? O item D também errado, tranquilo, literalidade óbvia da nossa Constituição. Item A, a nossa resposta, vamos lá. Próximo item aqui, ó, cobrando intervenção federal, vai ficar para a próxima aula, tá? Então vamos fazer a leitura final aqui da nossa Constituição. Vou aumentar aqui para ficar melhor para a gente, maravilha? Então, vamos lá aqui, ó, leitura. Capítulo 5 do Distrito Federal e dos Territórios. Aonde nós estamos? Você lembra? Vamos subir aqui. Pronto, chegamos aqui, ó. Estamos no título 3 da Organização do Estado. Opa, dentro do título 3, que é da Organização do Estado. A gente viu o capítulo 1, que é da Organização
político-administrativa, ou seja, noções gerais da organização ali do Estado. Depois a gente vem aqui capítulo 2, que é da União. Depois, capítulo 3 aqui, ó, dos Estados Federados. O próximo é o capítulo 4, que trata aqui, ó, dos municípios. E o que a gente está vendo agora, que é o capítulo 5, aqui, que está falando sobre do Distrito Federal e dos territórios. Maravilha? Então, dentro do capítulo 5, a gente tem a primeira seção aqui, que é do Distrito Federal. Tranquilo? Então, vamos lá. Artigo 32. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Muito bem, então o que a gente já está destacando aqui no nosso artigo 32? O Distrito Federal pode ser dividido em municípios? Não, não. A Constituição veda, ok? Então aqui, no Distrito Federal, a gente tem regiões administrativas, tá? Não temos municípios. Seguindo, qual que é a carta maior dentro do ente político do Distrito Federal? É Constituição Distrital? Não, é lei orgânica. Ótimo. Então é lei orgânica igual aos municípios, tá? Lembrando, não é Constituição Distrital. E como é que é votada essa lei orgânica? Ó, por 2 turnos, igual no município, que a gente já viu. 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara. Então é o nosso mínimozinho D. Ou seja, 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3, ok? Outra coisa que estamos destacando aqui, ó, o nomezinho aqui, ó, do órgão do Poder Legislativo, ó, tá vendo? Como é que é o nome do órgão lá dos estados? É Assembleia Legislativa. E do órgão do Poder Legislativo dos municípios, qual que é? Câmara Municipal. E qual foi o nome que a Constituição trouxe aqui do órgão do Poder Legislativo do Distrito Federal? Misturou. Ó, ele pegou Câmara Municipal, pegou Câmara e a Assembleia Legislativa pegou o Legislativo. Então, no Distrito Federal é Câmara Legislativa. Não é nem Assembleia Legislativa, nem Câmara Distrital, ok? É Câmara Legislativa. Maravilha? Então vamos lá, seguindo, em parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Muito bem. Então, como já vimos nas questões, tem a União aqui? Não. É só competência legislativa reservada aos estados e municípios. A União não está escrita aqui no parágrafo 1º. Maravilha? Seguindo, parágrafo 2º. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77 e dos deputados distritais, coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais, para mandato de igual duração. De cara, a gente já viu lá nas aulas passadas, né, que são 4 anos o mandato de governadores e deputados estaduais. Ótimo. E agora o que a gente tem que fazer? Copiar o artigo 77 aqui. Vamos lá. Pronto, estou copiando aqui, ó, artigo 77. Então, a gente vai ler aqui o artigo 77, que traz o quê? As regras que devem ser observadas na eleição de governador e do vice-governador. Ó, olha aqui, cadê? Aqui, artigo 77. Vamos lá, vamos ler. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Pronto, então está trazendo aqui a data da eleição de governador e vice-governador do Distrito Federal, que é no primeiro domingo de outubro, no primeiro turno, e no último domingo de outubro, se houver segundo turno, tá?
Vamos lá, parágrafo 1º. A eleição do presidente da República importará do vice-presidente com ele registrado. Mesma coisa para governador e vice-governador. Parágrafo 2º. Será considerado eleito o presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Ótimo. Regrazinha que deve ser observada também para governador e vice-governador do Distrito Federal. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Regrinha também a ser observada no segundo turno para governador e vice-governador do Distrito Federal. Parágrafo 4º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Tranquilo também, regrinha que vai ser observada para governador e vice-governador. É o candidato a vice-governador que vai concorrer? Não. Vai ser o candidato a governador com maior votação, dentre os remanescentes. Ok? E parágrafo 5º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Opa, então a forma, o critério de desempate, quando no segundo lugar existir mais de um candidato, a gente vai desempatar como? Com o mais idoso. Maravilha? E é isso que está na nossa Constituição, é isso que a gente vai levar para a prova. Então vamos lá, seguindo agora o parágrafo 3º. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. Vamos copiar o nosso artigo 27. Estou copiando. Vamos ler. Qual que é a nossa regra do artigo 27? Olha aqui, ó. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Isso aqui a gente já aprendeu também lá na aula dos estados, ok? E essa regra de 3 para 1, e quando chegar no limite lá de 36 deputados distritais, terá como proporção 1 para 1 com relação aos deputados federais acima de 12, ok? Isso aqui a gente já viu lá na nossa aula de estados. Se tiver com algum problema aí de entender essa regrinha, volta lá na nossa aula. Vamos lá. Seguindo, parágrafo 4º. Lei federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Por favor, vamos lá. Está escrito que tipo de lei aqui? É lei distrital? Não. A lei federal vai dispor sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal, ou seja, pelo governador, a utilização de quem? Das polícias civil, penal, militar e também do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Ótimo. Seguindo agora a seção 2 dos territórios, aqui, ó, artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Leitura tranquila, tá? Então a organização administrativa e judiciária dos territórios vai ser organizada através de lei. Maravilha, seguindo. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4 deste título. A primeira coisa que a gente está destacando aqui, lembra que lá no Distrito Federal não pode ser dividido em municípios? Está aqui, ó. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios. Tá? Então o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Agora, os territórios podem? Podem. Está aqui no parágrafo 1º, ó. Os territórios poderão ser divididos em municípios. Tranquilo? E seguindo aqui, ó, aos quais se aplicará no que couber o disposto no capítulo 4 deste título. Lembra o que é o capítulo 4? No capítulo 4 nós tratamos sobre os municípios. Lembra? Ótimo. Então, as regras do capítulo 4, que trata sobre os municípios, vão ser aplicadas no que couber
aos municípios dos territórios. Entendido? Maravilha. Seguindo. Parágrafo 2º, hein? As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Muito bem. A gente já viu também, quando tratamos sobre a União, nós vimos que os territórios pertencem a quem? À União. Opa, então se o território pertence à União, nada mais óbvio do que as contas do governo do território ser submetida a qual poder legislativo? Ao Congresso Nacional. Tranquilo? Ótimo. Então não vai ser a Câmara Territorial, o poder legislativo do território que vai julgar as contas do governo do território. Vai ser o Congresso Nacional que vai julgar. E quem vai emitir o parecer prévio das contas do governo do território? É o Tribunal de Contas Municipal? É o Tribunal de Contas do Território? É o Tribunal de Contas do Estado? Não, é o Tribunal de Contas da União. É essa a literalidade, ok? Maravilha, então, seguindo, parágrafo 3º. Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma dessa Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Bem, então temos duas partes aqui, né? Ó, eu até dividi aqui. Então, a primeira parte do parágrafo 3º está trazendo o quê? Quando o território tiver mais de 100 mil habitantes. Está escrito aqui, mais de 100 mil eleitores? Não. 100 mil habitantes, é essa a literalidade. Tá? Então, nesse caso, além do governador, vai ter lá no território, a gente vai ter também aqui, ó, órgãos do Poder Judiciário de primeira e segunda instância, além de membros do Ministério Público, além também de defensores públicos federais. Ótimo. Essa é a nossa primeira parte. E a segunda aqui, para finalizar, está trazendo o que? Ó, que a lei vai dispor sobre as eleições da Câmara Territorial, ou seja, a eleição lá dos membros do Poder Legislativo Territorial, e também da competência deliberativa, ou seja, quais matérias podem ser votadas dentro da Câmara Territorial. Entendido? Maravilha. Aulinha rápida e tranquila, literalidade pura para resolver as questões. Tá? E a próxima aula a gente vai ver aqui, ó, intervenção, tá certo? Forte abraço aí e até a próxima aula.